Hoje o acervo histórico de Uruçuca encontra-se aqui na Praça Miguel Baracho e para contar um pouco da história da Igreja Assembleia de Deus em Uruçuca. Mas antes, a chegada da Assembleia de Deus em Uruçuca no Brasil aconteceu em 1910, através de dois irmãos missionários suecos, Gunnar Winger e Daniel Berger, que vieram dos Estados Unidos e de navio chegaram ao estado do Pará. Daí então, em 18 de julho de 1911, instituiu-se a primeira igreja da Assembleia de Deus em Belém do Pará. Mas aqui em Uruçuca, o acervo vai estar conversando com um dos irmãos que vai estar nos fazendo voltar ao túnel do tempo de quando começou os trabalhos da Assembleia de Deus aqui em Uruçuca. O acervo vai estar conversando com o irmão Geraldo. A paz do Senhor, meu irmão Geraldo. A paz do Senhor, meu irmão Roque. É um prazer enorme o acervo histórico de Uruçuca contar com a sua disponibilidade para contar um pouco da história da Assembleia de Deus em Uruçuca. São muitas pessoas que entram em contato com o acervo histórico de Uruçuca faça um acervo contando a história da Assembleia de Deus, porque foi nessa igreja, né, que eu me converti, me batizei, a outras pessoas, foi nessa igreja, o meu casamento foi nessa igreja. E é uma história, né, de vida dessas pessoas que estão guardadas na memória e gostaria de estar relembrando um pouco aqui da história da Assembleia de Deus. Me conte então, irmão Geraldo, quando você iniciou no Evangelho? Eu iniciei o Evangelho no dia 31 de julho de 1983. Foi quando eu aceitei Jesus como meu Salvador e eu vivia, como nós usamos sempre no linguajar popular, na sarjeta. Mas no dia que eu vi a voz do Espírito Santo de Deus, mesmo já estando embriagado, eu fui na casa do saudoso presbítero Lourenço Brito Caló, que era vice-presidente da igreja, e lá eu batendo na porta da casa dele, ele me recebeu e perguntou o que eu queria. Eu disse a ele que eu tinha ido lá porque eu queria aceitar Jesus como meu Salvador, que eu não queria morrer e ir para o inferno. Houve essa necessidade, sentiu essa necessidade de mudar, a necessidade de uma transformação na sua vida, e você procurou. Era o pastor da época? Era, eu já tinha esse desejo, que eu lia sempre bastante a Bíblia. Minha mãe já era evangélica há muitos anos. Já de família evangélica. Minha mãe já era evangélica há muitos anos, e ela orava muito por mim. Meu nome estava no caderno 5 de oração para apresentar as orações. E na época, o pastor da época era o pastor Otávio Rendeiro. Era o pastor da Igreja Assembleia de Deus de Uruçuca na época. Foi quando eu me converti para Jesus. O irmão tem lembrança então antes ainda não era aqui nessa sede aqui. Os irmãos se reuniam, geralmente inicia se reunindo na casa de alguém, e aí vai aumentando o número de seguidores, enfim, né? E depois, quando chegou para aqui? Olha, irmão Roque, a data especificamente de quando ela veio, mudou e quando começou, realmente era nas casas, como você falou, era os irmãos se reuniam na casa, na rua 2 de julho, na residência. Certo. Depois, lá foi feito o primeiro ciclo de oração, os irmãos se reuniam, depois vieram para aqui, para a Praça Miguel Baracho, onde era o antigo cinema. Era o antigo cinema. E aí transformou-se, graças a Deus, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E daí ela perdurou na Igreja Evangélica Assembleia de Deus por muitos anos, né? Por muitos anos. Que era chamado o cinema, o Cine Glória de Juvenal Amaral, né? Isso já contado em outras postagens que o acervo fez. Por sinal, até sempre quando nós pintávamos a igreja, a gente via aquela pintura antiga, embaixo da pintura velha que tinha, pintura antiga, de cinema, aquela coisa, sempre a gente via aqui. Mas graças a Deus que foi aqui que Deus transformou a vida de
de várias pessoas da nossa cidade, né? Então, irmão Geraldo, e os primeiros irmãos, lembra-se de nomes dos primeiros irmãos, além desses que você se reuniu na casa para a iniciação, né? Depois que veio para aqui, os primeiros membros, os grupos de senhoras, lembra de alguém? Lembro. O primeiro pastor, os primeiros pastores. Os primeiros pastores, assim, eu não tenho assim especificamente o nome de todos certo. Eles. Mas me lembro de alguns pastores que passaram por Uruçuca. Como, por exemplo, o pastor Eugênio Rocha. O pastor Moacir. O pastor Walter Carles. Albertino foi aqui dessa época aqui? Aí depois, ao longo do tempo, aí vieram, né? Aí veio o pastor Manuel Cavalcante. Veio o pastor Hermógenes. Veio o pastor Otávio Ribeiro. E os casamentos, irmão Geraldo? Os casamentos, os batizados? Na época, irmão Roca, aqui o batismo, de início aqui era realizado em água corrente, que era nos rios. Nos rios, quando o rio Água Preta permitia isso, né? Era um rio que não era poluído e fazia muito nós tínhamos prazer em levar os irmãos a ser batizados no rio, porque a água realmente era cristalina. Certo. Mas com o passar do tempo que o rio ficou sendo poluído, aí nós construímos um tanque batismal aqui no fundo do púlpito da igreja sede aqui do Gabarás. E os batismos passou a ser aqui mesmo, um tanque batismal da igreja Assembleia de Deus aqui no Gabarás. Certo. Então depois aí, quem realmente fez essa reforma, até tanque batismal, foi o pastor Manuel Cavalcante. Depois ele saindo de Uruçuca, veio o pastor Hermógenes. Certo. Depois do pastor Hermógenes veio o pastor Roosevelt. Depois de Roosevelt, passou aqui também o pastor... Todos esses pastores, né? Todos eles têm uma história. Eu acredito que ao estar assistindo esse vídeo vão passar um filme na vida deles. Os dois pastores que passaram menos tempo em Uruçuca foi o pastor Zósimo, que só passou 1 ano, e o pastor Roosevelt, que passou 2 anos. Os demais passaram 4 anos, 5 anos, 6 anos, até hoje, que nós temos hoje o nosso atual pastor, presidente do nosso campo, é o pastor Pedro Santinês. Pedro Santinês, que é o atual. É o atual, pastor atual. Não mais aqui nessa sede, né? Na sede nova. Fica na Maria dos Anjos, Avenida Maria dos Anjos. Essa sede nova, irmão Roque, ela foi adquirida, porque lá antigamente... Era uma rinha, né? Era boate. Os moradores ali se queixavam que não podia dormir à noite, principalmente quando era boate. E na época o pastor Hermógenes, um pastor de muita visão do reino de Deus, o pastor Hermógenes foi quando ele adquiriu também uma casa que hoje a igreja tem uma casa pastoral, Casa pastoral. E a casa pastoral dessa igreja aqui na rua era do posto rua, de saúde, né? Isso, era em frente à prefeitura Vital antiga. Soares, né? Ali a rua da prefeitura? Isso, a antiga prefeitura, era em frente. E aí o pastor Hermógenes adquiriu essa casa, que era pequenininha, e aí comprou, ampliou, hoje é uma senhora casa pastoral. Muito bonita a fachada, da casa pastoral atualmente, né? O pastor Pedro Santinês reformou, deixou realmente muito bonita. Certo. E aí depois foi quando, nesse mesmo período quase, o pastor Hermógenes adquiriu também lá a antiga rinha. Certo. E hoje se tem a igreja, a sede nova. Hoje é onde está localizada a sede nova, o templo central. Voltando aqui a essa primeira sede da Assembleia de Deus, né? E muitos irmãos aí espalhados por esse mundão de meu Deus têm suas recordações. Os casamentos, lembra assim de alguns casamentos? Lembro, por sinal, irmão Roque, eu até o meu primeiro casamento, meus 2 casamentos, que eu fui casado 2 vezes, infelizmente, né? Devido às circunstâncias da vida. Claro. Eu casei, meus 2 casamentos foram feitos no antigo templo sede, aqui na Praça Miguel Bará. Aqui onde estamos. Onde nós estamos. Meu primeiro casamento foi em 1986. Quem foi pastor da época? Na época era o pastor Manuel Cavalcante. Manuel Cavalcante. E aí depois, no meu segundo casamento, também ainda foi na gestão do pastor Manuel Cavalcante. E o grupo de jovens da época, as alvoradas, né, que quando tinha o aniversário da igreja Assembleia de Deus, de manhã cedo, às madrugadas, começava com o raiar do sol, antes do raiar do sol, as alvoradas, né? Com orquestra, né? Irmão, porque aqui na época do pastor Otávio Rendeiro, você trouxe essa lembrança aqui, uma coisa inesquecível não só para nós que somos cristãos, mas a comunidade em geral de Uruçuca. Claro. Que na época aqui, eu me lembro que o pastor Otávio Rendeiro fez uma alvorada certa época, era 4, 5 horas da manhã, o povo de Uruçuca já acordava despertado com a banda tocando na cidade. Para a importância de se atentar para
o convite a vir a Cristo, né? Isso. E as pessoas, até as pessoas não evangélicas, achavam muito bonito, muito linda. Nós tínhamos aqui desfile da igreja, nesse dia que era festejado o aniversário do templo. Entendeu? 7 de setembro aqui, na época do pastor Hermógenes, a igreja participava de desfile, a igreja também fazia a sua parte. Então, irmão. Então nós tínhamos tudo isso, irmão. Então era realmente uma época inesquecível. Hoje, infelizmente, nós não temos mais, passou-se o tempo, não temos mais, mas era uma época inesquecível. Principalmente para eu, como jovem, tinha pouco tempo de crente, então aquilo eu me sentia assim, uma coisa para mim que até hoje não me sai da minha memória. Não tem como sair. Não tem como sair. É um filme que passa, né, de recordações. E eu lembro quando eu cheguei aqui para Uruçuca, e antes eu era evangélico, né? Eu já frequentava a igreja, né, lá em Santa Inês, onde eu morava, né? E aqui eu desviei do caminho quando eu cheguei para aqui, né? Em 98. E quando eu estava aqui nessa praça, nos bares, mesmo ainda, né, tomando aqueles pileques, né, mas lembrando da minha origem lá em Santa Inês, né, em que eu tocava na igreja, eu era presidente de mocidade, enfim, né, toda essa vivência, né, que eu tive lá em Santa Inês, abandonei quando cheguei para aqui, né, desviei, né, mas os dias de culto aqui, de portas abertas, eu ficava aqui em frente à igreja, aquela vontade, né, de voltar, aquela vontade, mas enfim, mas Deus sabe todas as coisas, e meu tempo chegou, e meu tempo foi no dia determinado por Deus. Né? Mas muitas lembranças que eu tenho aqui, né? Das festas, do aniversário da igreja, o ciclo de oração das senhoras, a festa da mocidade, né? A festa da mocidade. Mas quando iniciou a sua iniciação, o irmão é diácono ou presbítero? Eu sou presbítero da igreja desde 1996. Foi consagrado por qual pastor? Pastor Hermógenes. Pastor em 1996. 1996. Irmão, tinha aqui nessa igreja, aqui na fachada da igreja, as bocas de alto-falante, né? Tinha, nós temos... Aquelas cornetas. Nós temos até hoje 2 bocas de alto-falante, mesmo sendo tiradas de onde elas estavam localizadas, estão guardadas até hoje, né? Um acervo que nós temos guardado que nós não desprezamos, dizendo assim, a gente não deu fim, está guardado até hoje na igreja. Qual a importância que o irmão vê sobre a restauração desse prédio? Porque é um acervo histórico, né? Não deixa de ser um acervo histórico, né? A galeria que tem aí dentro, o púlpito, né? Enfim, as outras compartições das escolas, né? Aos domingos, a escola dominical. Qual a importância que o irmão vê em trazer de volta a fachada mesmo, né? Que são os elementos, os adereços, os adornos. A fachada aqui antiga era diferente. Aí o pastor Manuel Cavalcante fez uma reforma e aí mudou um pouco a fachada, a porta, a janela, fez as faixas na frente, a torre e tal. Então deu uma melhorada, ficou mais bonita. Agora, sobre a questão que o irmão falou, frisou aí, a questão das festas. Constituir com um acervo histórico para contar a história da Assembleia de Deus em Uruçuca. Com galeria de fotos, dos pastores, das primeiras grupos de círculo de oração, né? Enfim, os grupos, né, que tem nas igrejas. Os grupos, as bandas, né? Aqui, irmão Roque, além da igreja estar bem localizada, que fica no centro da cidade, da Praça Miguel Barás, o senhor frisou aqui, quando o senhor falou sobre a questão das festas, aqui nós tínhamos cultos normais que parecia festa. Porque o Pentecoste caía mesmo na igreja. Nós tínhamos ceia aqui aos domingos, que era o domingo à tarde, na época o pastor Otávio Rendeiro, que a ceia parecia uma festa. Jesus batizava no Espírito Santo, não precisava fazer festa para poder Jesus batizar. Jesus batizava no Espírito Santo em cultos normais, como Santa Ceia, culto de ensino, era dessa forma. E quando o senhor falou a questão dos grupos, eu mesmo quando aceitei Jesus, na época, eu aprendi assim, desde aquela época, que o jovem, para cantar num grupo, ele tinha que ser batizado e para cantar no grupo tinha que usar camisa, manga comprida e gravata. E era dessa forma. E para você ter a oportunidade para falar do testemunho, você tinha que... Era o modelo pentecostal da época. Era o modelo pentecostal da época. Esse modelo pentecostal foi que vocacionou
os irmãos, né, suecos, né, Gunnar Wingre e Daniel Bergman, a vir para o movimento pentecostal, né? Ou seja, para a missão pentecostal. E daí então eles saíram, né, vieram dos Estados Unidos e aportaram em Belém do Pará, né, e aí começou a história da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, e aqui o irmão Geraldo também trazendo essas recordações, essas lembranças da Igreja Assembleia de Deus em Uruçuca. Que mensagem o irmão deixaria então sobre todas essas importâncias, né, da Igreja Mãe Mater, né, da Assembleia de Deus, aqui a sede localizada, a antiga sede na Praça Miguel Baracho? Deixe uma mensagem importante e fique à vontade para a sua mensagem, tá, sobre a importância de revitalizar, de restaurar, enfim, constituir como uma referência histórica da Assembleia de Deus aqui em Uruçuca, e também a mensagem do ID, né, a mensagem do qual o Cristo tem nos designado, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Fique à vontade, irmão. Irmão, a mensagem que eu deixo, você já até citou aí. Está lá em Marcos 16, versículo 15 e 16, quando Jesus disse: "Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado." Né? Então, irmão Roque, a preocupação hoje, pastores que já passaram aqui há uns dois, uma certa época falou até em vender aqui o templo, antigo templo sede. E aí os dois me perguntaram, me pediram qual era a minha opinião. Eu disse: "Pastor, não desfaça, porque aqui é um patrimônio que a igreja tem, que não pode ser desfeito." Claro. Principalmente daqueles irmãos mais antigos. É a lembrança que nós temos da nossa conversão. Como eu mesmo sou testemunha disso. Eu, quando entrei aqui no templo antigo da Assembleia de Deus, já entrei sendo crente. Então foi aqui que eu me firmei, foi aqui que eu me informei cristão, foi aqui que eu aprendi as coisas boas. Então, ela não é só um cartão postal para a cidade de Uruçuca. É um acervo que nós temos que nos traz muitas lembranças. Muitas lembranças. Para você, mas para tantos quantos, né? Moravam aqui, né? Como eu falei antes, se casaram, se batizaram aqui, né? Então, eu quero aqui deixar ciente de que até o projeto do pastor Pedro Santinês agora é fazer uma reforma geral, por sinal até nós já estamos encomendando a madeira para trocar a madeira do telhado e fazer uma reforma até o final do ano. Vamos fazer a reforma para nós voltarmos aqui a ter ciclo de oração, os ensaios, tudo aqui no templo sede. Então, a minha mensagem que eu deixo para você, uruçuquense, para você cristão ou não cristão, pertencente a qualquer denominação, é que a nossa igreja aqui, ela vai continuar sempre de portas abertas para receber todos quantos quiserem ouvir a palavra de Deus, aceitar a Jesus como Salvador. Ótimo, graças a Deus. Essa é a mensagem então do irmão Geraldo, que deu aqui a sua contribuição. E o acervo histórico de Uruçuca, em se tratar de contar a história de Uruçuca, claro que deve englobar, envolver, né, todas as outras denominações, independentes de seus conceitos, de filosofia, enfim, mas todas o acervo estará procurando para estarmos contando, tá, sobre a iniciação, a história da igreja, enfim, toda uma vida, né, dos frequentadores, dos irmãos, enfim. Nosso muito obrigado. É o acervo histórico de Uruçuca, aqui na Praça Miguel Baracho. Esteve conversando com o irmão Geraldo, contando aqui um pouco da história da Assembleia de Deus em Uruçuca.